Você já tentou dormir, mas sentiu que a sua mente parecia não entender o recado? O corpo está cansado, os olhos pesam, mas os pensamentos continuam acesos, um após o outro, como uma enxurrada silenciosa que não termina. Eles vêm em fila, lembranças, preocupações, arrependimentos, diálogos imaginários, tudo ao mesmo tempo. E quando você percebe, já está deitado há quase 1 hora, com o coração acelerado, revivendo o dia que passou e antecipando o que ainda nem chegou. É nesse momento que muitos acreditam que precisam lutar contra os pensamentos, mas o estoico não luta. Ele observa, ele entende que a mente é como o céu e que os pensamentos são apenas nuvens passando. Algumas densas, outras leves, algumas escuras, outras brilhantes, mas todas passageiras. E o segredo está em lembrar, você é o céu, não as nuvens. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas o que ele quis dizer é mais profundo do que parece. Ele não falava de forçar a mente a pensar positivo, e sim de cultivar uma relação diferente com o que surge dentro dela. Quando você aprende a observar sem reagir, começa a transformar o barulho em silêncio, o caos em clareza. Hoje, antes de dormir, faça o que os sábios chamavam de praemeditatio, uma meditação prévia. Não é sobre controlar o que vai acontecer, mas sobre preparar o coração para aceitar o que vier. Aceitar não é desistir, é reconhecer que nem tudo está sob o seu domínio e que tentar controlar o incontrolável é a maior fonte de exaustão humana. Pense nas últimas vezes em que você se preocupou com algo antes de dormir. Quantas dessas preocupações realmente se tornaram realidade? E mesmo quando se tornaram, de que adiantou sofrer 2 vezes? Uma pelo medo e outra pelo fato. O estoico entende que a dor inevitável da vida é leve, mas a dor fabricada pela mente pode ser insuportável. Por isso, ele aprende a não alimentar o fogo da ansiedade. Ele não foge das emoções, apenas não se deixa queimar por elas. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrando lentamente pelas narinas e saindo pela boca. Imagine que, a cada expiração, você solta um peso invisível. Peso de um pensamento que não precisa carregar hoje. De uma culpa que não pertence mais ao presente. De uma ansiedade que ainda não tem forma. E quando você esvazia a mente dessa carga, algo extraordinário acontece. O silêncio começa a falar. Sêneca dizia que quem sofre antes do tempo sofre mais do que o necessário. E talvez essa seja a lição mais necessária para o seu descanso de hoje. Não carregue o amanhã na mente cansada de hoje. O amanhã será forte o suficiente para se sustentar sozinho. Quando chegar, hoje o seu único dever é permitir-se repousar, não como fuga, mas como sabedoria, porque o descanso não é apenas uma pausa física, é uma forma de sabedoria. É o momento em que você entrega o controle e permite que a vida continue, respirando por você. É o instante em que o silêncio se torna professor e a noite, um templo. Olhe para dentro de si. Veja quantas batalhas invisíveis você lutou durante o dia. Algumas vencidas, outras ainda abertas, mas perceba, nenhuma delas é digna de atravessar com você a fronteira da noite. Aqui, neste momento, você pode deixá-las no chão da mente e seguir leve. A noite não foi feita para planejar, nem para corrigir. Foi feita para se entregar. E é nessa entrega que o verdadeiro poder nasce. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de manter-se em paz dentro dele. Agora, feche os olhos. Imagine que tudo ao seu redor desacelera. As luzes, os sons, as ideias, tudo se apaga devagar. E no meio do escuro, uma chama suave permanece acesa, a sua consciência. Ela não julga, não exige, apenas observa. Esse é o olhar do sábio. O olhar de quem aprendeu que o descanso não é o fim de um dia, mas o início da serenidade. Hoje, você não precisa resolver nada. Você só precisa permitir que a calma volte a morar dentro de você. Essa é a prática estoica da noite. Deixar o mundo girar sem se perder no movimento. E quando o sono chegar, que ele te encontre leve, em paz e finalmente silencioso por dentro.
A mente humana é uma força extraordinária. É dela que nascem ideias, sonhos, invenções e sabedoria. Mas é também nela que nascem os medos, os julgamentos e o sofrimento. O estoico entende que o inimigo mais difícil de vencer não está fora. Ele habita dentro, camuflado entre pensamentos e emoções. E esse inimigo tem um nome: mente turbulenta. A mente turbulenta é como um lago revolto. Quando o vento sopra, suas águas se agitam e o reflexo da verdade desaparece. Você olha para dentro e só vê distorções. É por isso que, nas horas de ansiedade, tudo parece pior do que realmente é. Pequenos problemas viram tempestades e um simples erro do dia se transforma em um fardo enorme. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essas palavras são um lembrete direto à mente agitada. Os fatos da vida são neutros. O que os torna pesados é o julgamento que fazemos deles. A mente turbulenta não apenas pensa, ela cria histórias sobre o que pensa. E, de repente, você não está mais apenas revivendo um momento. Está ampliando a dor dele. Quantas vezes você reviveu uma cena em que alguém disse algo que te feriu? Quantas vezes imaginou o que deveria ter respondido? Como poderia ter se defendido? Essas repetições mentais são o alimento da mente turbulenta. Ela não quer clareza. Ela quer movimento, quer ruído, quer permanecer viva no drama. Mas você não precisa continuar sendo o palco desse espetáculo invisível. O estoico não tenta calar a mente à força. Ele aprende a nomear o que sente. E isso muda tudo. Quando você dá nome à emoção, você a observa de fora. Isso é medo. Isso é raiva. Isso é ansiedade. Ao nomear, você separa o que é você do que é apenas um estado temporário. Essa é a primeira forma de liberdade. Hoje, antes de dormir, experimente observar seus pensamentos como se estivesse assistindo a um filme. Não entre nas cenas. Apenas veja-as passar. Algumas são intensas, outras banais. Algumas fazem sorrir, outras trazem lágrimas. Mas todas têm algo em comum. Passam. E quando passam, deixam um rastro de aprendizado. Se você tiver paciência para assistir sem julgar. A mente turbulenta também adora o controle. Ela quer entender tudo, prever tudo, planejar tudo. Mas a sabedoria estoica ensina que o controle absoluto é uma ilusão. Você pode controlar suas ações, mas não as consequências. Pode escolher suas palavras, mas não como serão interpretadas. Pode se preparar para o amanhã, mas não pode determinar como ele virá. E entender isso é o início da tranquilidade. Sêneca escreveu: há mais coisas que nos assustam do que nos ferem, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. E quando você lê isso, percebe que a mente turbulenta é como um contador de histórias, exagerado, teatral e incansável. Ela repete tragédias que nunca aconteceram, cria finais que nunca virão, e esquece que a única verdade viva está no agora. O sábio não tenta lutar contra a mente. Ele a educa com paciência. Ele diz a si mesmo: sim, estou pensando, mas não preciso acreditar em tudo o que penso. Essa frase simples e poderosa é como um escudo. Ela interrompe o ciclo de reatividade, ela transforma a tempestade em brisa. Quando o ruído mental surgir, não se assuste, reconheça-o. Ah, este é o vento da preocupação passando por mim. Respire e observe. Assim como o vento não destrói a montanha, o pensamento também não pode destruir quem aprendeu a observar. A mente turbulenta quer te convencer de que você está preso dentro dela, mas, na verdade, é ela quem existe dentro de você. Você é o espaço que a contém, o céu que suporta a tempestade, o silêncio entre os sons. E é esse silêncio que o estoico cultiva todas as noites, não como fuga, mas como prática. Ele sabe que amanhã o mundo voltará a chamar. As tarefas, as pessoas, os desafios. Mas esta noite, a mente precisa aprender a repousar. Feche os olhos e imagine um lago calmo. A superfície é lisa, o reflexo do céu é nítido. Não há vento, não há pressa. A paz não está ausente do movimento, ela nasce da compreensão. O estoico não busca parar o mundo, busca apenas não ser arrastado por ele. Agora, lentamente,
Sinta a serenidade se expandir dentro de você. Os pensamentos ainda estão aí, mas já não te dominam. Eles passam como folhas levadas pela correnteza, e nesse instante, você entende, o inimigo nunca foi a mente, foi o apego a ela. E soltando o apego, você finalmente encontra o que sempre buscou: silêncio e clareza interior. A sabedoria estoica não é feita de frases bonitas gravadas em pedra. Ela é viva, respirável e cotidiana. Ela acontece quando você transforma conhecimento em atitude, quando deixa de buscar respostas fora e começa a agir com consciência dentro. O estoicismo é uma filosofia do presente, não do passado, nem do futuro. E seu poder nasce justamente da simplicidade de ser praticado agora, neste exato momento. Muitos confundem o estoicismo com frieza emocional, mas ele é o oposto disso. Ser estoico não é deixar de sentir, é sentir com discernimento. É permitir que as emoções passem por você sem que dominem suas ações. O sábio estoico sente medo, raiva, tristeza, mas ele não se entrega a elas, ele as acolhe como mensageiras e não como mestres. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira nasce quando deixamos de ser escravos de nossas paixões. E é isso que o estoicismo oferece: liberdade interior. Você pode estar preso em uma rotina, em um problema ou em uma lembrança, mas se a sua mente estiver em paz, ninguém poderá te aprisionar. A cela é mental, e a chave está na forma como você pensa. Pense nisso antes de dormir, todas as vezes que você reagiu com impulsividade. O que realmente estava no controle não era você, mas o instinto, e todas as vezes que você respirou, observou e respondeu com calma. Essa foi a sua sabedoria se manifestando. O estoicismo não pede perfeição, pede apenas prática. Ele é como o exercício de um músculo. Quanto mais você o treina, mais natural se torna. Sêneca escreveu: apressa-te em viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Essa frase nos ensina a não desperdiçar o presente esperando um momento ideal. O amanhã é apenas uma suposição. O hoje é a única certeza que você tem, e nele está o poder de recomeçar. O estoico entende que cada noite é uma oportunidade de se reconciliar com o próprio coração. Enquanto o mundo dorme, ele pratica o que os antigos chamavam de ataraxia, a serenidade da alma que não se perturba com o que não pode controlar. Quando a mente começar a se agitar com lembranças ou medos, faça o exercício estoico da substituição. Pergunte a si mesmo: isto depende de mim? Se a resposta for sim, então haja no tempo certo. Mas se for não, entregue e solte. Essa é a fronteira entre o sofrimento e a paz. A mente turbulenta quer controlar o incontrolável. A mente sábia apenas reconhece o limite e repousa nele. Antes de dormir, repita mentalmente 3 lembranças simples do dia. Não as julgue, apenas observe-as. Talvez um gesto, um sorriso, uma palavra. Esses pequenos detalhes são como âncoras. Eles te trazem de volta ao presente, ao agora, ao momento em que a vida realmente acontece. O estoico pratica gratidão, não como fuga, mas como forma de reconhecer a beleza naquilo que permanece, mesmo quando o caos grita. Pense na respiração. Ela entra e sai sem esforço. Você não precisa comandá-la o tempo todo. Ela simplesmente acontece. Assim é a vida, um fluxo constante de eventos. Alguns agradáveis, outros não. Mas tudo passa. E no que passa há aprendizado. O estoico não deseja que a vida seja fácil. Ele deseja ser forte o suficiente para vivê-la bem. Marco Aurélio, em uma de suas reflexões mais conhecidas, escreveu: aceite tudo o que vier a você entrelaçado com o destino, pois o que poderia se ajustar melhor às suas necessidades. Essa é a essência da serenidade. Não é resignação, é confiança. É olhar para o que a vida traz e dizer: talvez eu não entenda agora, mas posso aprender com isso. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. A arte de transformar obstáculos em treino, perdas em lucidez e dificuldades em virtude. Cada emoção desconfortável é um convite para praticar a clareza. Cada erro é um lembrete de que a sabedoria não se adquire nos acertos, mas nas tentativas conscientes de melhorar. Hoje, antes de fechar os olhos, lembre-se:
Você não é o que sente. Você é quem escolhe o que fazer com o que sente. E essa escolha, silenciosa e constante, é o que molda o seu caráter. Não é preciso uma vida inteira para ser sábio. Basta um instante de presença. E esse instante pode ser agora, neste exato momento, enquanto você respira em paz e deixa o mundo descansar lá fora. O estoicismo não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar a forma como você o enxerga. E quando o olhar muda, o mundo inteiro muda junto. Existe um dom silencioso que poucos cultivam. O dom de ver sem se perder. Ver o que acontece, sentir o que se apresenta, mas permanecer centrado. O estoico chama isso de distanciamento racional, não como uma frieza, mas como uma forma de sabedoria. É a habilidade de estar presente sem ser arrastado, de observar a tempestade sem deixar que ela o arraste para dentro. A mente comum reage, a mente sábia observa. Quando alguém te ofende, a reação imediata é devolver na mesma moeda. Mas o estoico dá um passo atrás e pensa: o que eu ganho reagindo? Ele sabe que não é possível impedir o outro de agir, mas é possível decidir como responder. Esse segundo de consciência é o que separa o homem comum do homem livre. Pense nas últimas vezes em que você se irritou, talvez com uma mensagem, uma palavra mal colocada, ou um erro de alguém. Agora imagine se, em vez de responder na hora, você tivesse esperado um minuto apenas, um simples espaço entre o impulso e a ação. Talvez aquele minuto tivesse mudado tudo. Essa pausa é o coração do distanciamento. Ela é pequena no tempo, mas gigantesca em poder. Epicteto ensinava que as coisas não afetam as pessoas. O julgamento que elas fazem sobre as coisas é que as afeta. Esse é o mapa da liberdade interior. Quando você compreende que não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas, descobre que a serenidade é uma escolha diária. Não é sorte, é prática. Hoje, antes de dormir, faça um pequeno exercício mental. Traga à mente algo que te incomodou recentemente. Observe-o como um objeto diante de você. Não o toque com emoções, apenas veja-o como um acontecimento. Agora diga a si mesmo: isso não me define. Isso apenas aconteceu. Repita até que o peso desapareça. O distanciamento é isso, não negar o fato, mas dissolver o apego a ele. Sêneca comparava a mente perturbada a um barco em mar aberto. Ele dizia: o homem que mantém o leme firme em meio à tempestade prova o valor de sua razão. A razão, para o estoico, não é lógica fria, é luz interior. É a capacidade de enxergar através do turbilhão e escolher o caminho da calma. Você não pode impedir que pensamentos surjam, mas pode decidir o que fazer com eles. Quando vier um pensamento negativo, imagine-o como uma folha boiando em um rio. Ela aparece, flutua por um tempo e depois desaparece. Se você tenta segurá-la, a corrente te arrasta. Se a observa passar, o rio continua calmo. Assim é a mente treinada. Não há resistência, há fluidez. Marco Aurélio, em seus escritos noturnos, lembrava-se de uma prática simples: afasta de ti o que não pertence à tua alma. Ele entendia que a alma é o espaço sagrado onde só deve permanecer o que eleva. Todo o resto é visitante, e visitantes não precisam morar dentro de você. O distanciamento não é fuga, é presença lúcida. É quando você está completamente consciente do que sente, mas não se identifica com isso. Sente raiva, mas não se torna a raiva. Sente medo, mas não se torna o medo. Você os acolhe, os escuta, e depois os deixa ir. É como observar o céu mudar de cor. Tudo acontece diante de você, e nada precisa ser seu para ser visto. Antes de dormir, lembre-se de que cada pensamento é uma escolha de investimento. Você pode investir sua energia em algo que te traz paz, ou em algo que te rouba sono. Os sábios escolhem investir naquilo que permanece, não no que consome. Por isso eles dormem em paz. Não porque o mundo é fácil, mas porque aprenderam a não carregar o mundo dentro deles. O distanciamento também é um ato de amor próprio. Quando você se distancia, protege o que há de mais valioso, sua paz mental. E não há nada mais nobre do que defender o seu silêncio interior de invasões externas. Agora,
Respire fundo. Imagine-se no alto de uma montanha, observando o vale abaixo. Lá embaixo o vento sopra, as árvores se movem, as pessoas correm, mas onde você está, há apenas quietude. Você vê tudo, compreende tudo, mas não se mistura. Esse é o olhar do sábio, o olhar de quem aprendeu que a paz não é a ausência de ruído, e sim a presença da alma no meio dele. Amanhã, quando o mundo tentar te puxar para o caos, lembre-se deste instante. Você não é a correnteza, você é o rio que a contém. E enquanto o rio continuar fluindo, nada poderá te prender por muito tempo. O distanciamento é a arte de flutuar por dentro do próprio ser, sem afundar na superfície dos acontecimentos. Chega um ponto na jornada em que você percebe que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. A transformação estoica acontece nesse exato momento, quando o desejo de dominar o que é externo se dissolve e nasce o compromisso de cuidar do que é interno. É um despertar silencioso, uma virada de consciência. O que antes te agitava começa a perder força, e o que antes parecia pequeno, o seu próprio equilíbrio, torna-se a maior das conquistas. Você passa a compreender que o controle é uma ilusão que cansa. O ser humano gasta energia tentando corrigir o que está fora de alcance. Pessoas, resultados, opiniões, o tempo. Mas a vida, com sua sabedoria invisível, sempre encontra um modo de te lembrar que nada te pertence por completo. Nem o aplauso, nem a crítica, nem mesmo o amanhã. E é nesse instante que o estoico sorri em silêncio, pois entende que a liberdade nasce justamente do que não pode ser possuído. Marco Aurélio escreveu: "O que está em teu poder? A tua mente." Essas palavras simples são um convite à serenidade. A mente é o único território onde você é soberano. Se ela estiver em paz, nenhum caos externo poderá te atingir por muito tempo. A transformação começa quando você desloca o foco do que acontece para como você responde ao que acontece. Sêneca dizia que a mente que se submete à razão encontra descanso em qualquer lugar. Descanso. Essa palavra parece pequena, mas é tudo o que a alma cansada busca. Descansar não é parar de viver, é viver sem resistir. É aprender a estar em harmonia com o fluxo natural das coisas. A vida não é inimiga, ela é o espelho, e o reflexo que você enxerga depende da calma que cultiva dentro. Hoje, antes de dormir, pergunte a si mesmo: quantas vezes eu lutei contra o que simplesmente precisava ser aceito? Talvez a resposta te mostre o quanto do teu sofrimento nasceu do desejo de controle. O estoico entende que a aceitação é uma forma elevada de força. Aceitar não é se conformar, é reconhecer o que é e agir com sabedoria a partir disso. A transformação é sutil. Não há fogos de artifício, nem troféus. Ela acontece quando um problema que antes te tirava o sono, agora te faz respirar fundo e dizer: eu posso lidar com isso. Essa frase, simples e calma, é o retrato da alma madura. Ela não precisa de garantias para seguir, porque confia no próprio centro. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que deseja apenas o que depende dele. E o que depende de você? Sua atitude, sua escolha, seu olhar. O resto é cenário. O sábio entende que o cenário muda, mas o ator continua o mesmo. E o papel principal é sempre o de manter-se consciente. Aos poucos, o controle se transforma em confiança. A mente deixa de ser campo de batalha e se torna jardim. As sementes são as ideias que você cultiva. Se planta reclamações, colherá inquietação. Se planta aceitação e gratidão, colherá paz. A terra é a mesma. O que muda é o que você decide semear. Antes de adormecer, visualize sua mente como um vasto campo. Veja-se arrancando as ervas daninhas do medo e do apego. Em seguida, plante silêncio, serenidade e amor próprio. Amanhã, esse campo florescerá em clareza. E quando a vida soprar ventos inesperados, suas raízes estarão firmes demais para serem arrancadas. A transformação não é o fim da tempestade, mas a certeza de que você pode atravessá-la sem se perder. Quando o mundo gritar, você se tornará o silêncio que o escuta. Quando o caos se aproximar,
você será o espaço que o acolhe. Quando a dor vier, você a tratará com compaixão, não com medo. E assim, a cada noite, você deixará de ser refém da mente e se tornará o guardião dela. Agora, feche os olhos e perceba o som da sua respiração. Ela é o lembrete mais simples e mais profundo de que a vida flui mesmo quando você não faz nada. Você inspira e o mundo entra. Você expira e o mundo sai. E nesse vai e vem silencioso, tudo se equilibra. É aqui que mora a transformação, não na força, mas na entrega. A verdadeira serenidade não é uma fuga do caos, é a arte de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor se move. E quando você compreender isso, descobrirá que a paz não se conquista, ela se reconhece. Ela sempre esteve aí, no fundo do seu ser, esperando o momento em que você decidiria parar de controlar e finalmente descansar. Agora que você compreendeu a essência do silêncio interior, é hora de transformar sabedoria em prática. O estoicismo não é feito apenas de reflexão, mas de exercício diário. Pequenas ações que treinam a mente para permanecer firme mesmo quando o mundo vacila. Esses exercícios são simples, mas poderosos, e esta noite você pode começar a aplicá-los, passo a passo, como quem aprende a respirar com consciência. Primeiro passo: a pausa consciente. Antes de se deitar, desligue as luzes, feche os olhos e respire profundamente. 3 vezes. Na primeira, solte o corpo. Na segunda, solte os pensamentos. Na terceira, solte a necessidade de controlar o amanhã. Essa sequência, repetida todos os dias, cria um gatilho de serenidade. O corpo aprende a reconhecer esse ritual como um sinal. Agora é hora de descansar. Os antigos filósofos faziam isso mentalmente, liberando o peso do dia antes que o sono chegasse. Segundo passo: o diário noturno. Marco Aurélio tinha o hábito de escrever antes de dormir. Não era um diário de fatos, mas de percepções. Ele registrava o que aprendeu, o que sentiu e o que precisava melhorar. Você pode fazer o mesmo. Pegue um caderno simples e escreva 3 frases. Algo que você fez bem hoje. Algo que pode fazer melhor amanhã. Algo pelo qual é grato agora. Essas 3 linhas reeducam a mente a enxergar progresso, não perfeição. Elas encerram o ciclo do dia com clareza e humildade. Terceiro passo: o exercício da aceitação. Feche os olhos e repita mentalmente: aceito o que vivi, entrego o que passou e confio no que virá. Essas palavras, simples e firmes, desarmam a mente turbulenta. Você começa a aceitar que a vida é um fluxo e que resistir a esse fluxo é como tentar parar o mar com as mãos. A aceitação traz leveza, porque corta o laço invisível, que te prende ao que não pode mudar. Quarto passo: o desapego emocional. Antes de adormecer, imagine todas as situações do dia flutuando diante de você, como pequenas luzes. Algumas são agradáveis, outras difíceis, mas todas estão se afastando. Observe sem tentar segurá-las. Deixe que desapareçam no horizonte da consciência. O desapego não é esquecimento, é maturidade, é entender que tudo vem e vai no tempo certo, e que insistir em segurar o que já passou é impedir que a vida continue seu curso natural. Quinto passo: a reflexão da noite. Pergunte a si mesmo: o que de fato importa? Essa simples pergunta corta a ilusão da urgência. A mente ansiosa acredita que tudo é vital. A mente sábia reconhece que quase nada é. Essa diferença cria espaço interior. Quando você reconhece o que realmente tem valor, o resto perde o poder de te ferir. O sono se torna mais leve, porque a alma, enfim, repousa sem pendências. Sexto passo: a respiração filosófica. Os estoicos acreditavam que o ar é o mesmo que percorre todos os seres, contém um símbolo da unidade com o todo. Respirar, com consciência, é lembrar que você é parte desse fluxo universal. Inspire, contando até 4, segure por 2. E expire contando até 6. Esse ritmo acalma o sistema nervoso, diminui a frequência cardíaca e reconecta você ao presente. Enquanto faz isso, repita silenciosamente: neste instante tudo está bem. Não é um desejo, é um reconhecimento. Neste exato momento, tudo está como deve estar.
Sétimo passo: o sono como prática espiritual. O sono, para o estoico, é um ensaio da confiança. Você entrega o controle, apaga a consciência e se abandona ao mistério da vida. É o gesto mais puro de fé. Dormir com serenidade é dizer: eu fiz o que pude, agora descanso em paz com o que é. Acordar será apenas uma continuação desse equilíbrio. Quando a mente tenta te puxar de volta para as preocupações, lembre-se, você tem escolha. Pode continuar alimentando o ruído, ou pode escolher o silêncio. Pode reagir com medo, ou responder com calma. A sabedoria estoica não é um dom reservado a poucos. Ela está disponível a quem decide praticar o simples. Então, esta noite, pratique. Não espere por uma ocasião perfeita. A perfeição é inimiga da paz. Tudo o que você precisa está aqui: o ar, o silêncio, o corpo, a vontade. Esses são os instrumentos do estoico moderno. E eles bastam. Feche os olhos e sinta o corpo entregar-se lentamente ao descanso. Cada respiração é uma entrega. Cada pensamento que vai embora é uma libertação. E quando o sono chegar, ele encontrará um coração tranquilo, uma mente vazia e uma alma cheia de serenidade. Assim vive o sábio, não porque domina o mundo, mas porque aprendeu a descansar dentro dele. Chegamos ao ponto em que a mensagem estoica deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma forma de viver. A mente ansiosa é como um aluno impaciente. Quer entender tudo agora, quer controlar o resultado, quer garantir que nada saia errado. Mas o sábio estoico aprendeu algo que muda tudo. A vida não precisa ser controlada para ser boa, ela precisa ser compreendida. Compreender é o antídoto da ansiedade. Quando você entende que o pensamento é só um movimento da mente, ele perde o poder de te dominar. Você deixa de ser o prisioneiro das suas ideias e se torna o observador delas. E quanto mais observa, mais percebe que a serenidade sempre esteve ali, escondida, sob as camadas de urgência e preocupação. Sêneca dizia que o homem que sofre antes do 2 necessário sofre mais do que precisa. Essa frase é como uma lâmina que corta o excesso da mente ansiosa. Sofrer antecipadamente é gastar energia com fantasmas, é deixar o futuro invadir o presente e roubar a leveza do agora. Mas quando você aprende a trazer a atenção de volta para este instante, algo mágico acontece. A ansiedade se dissolve, porque ela não sobrevive na presença da consciência. Olhe ao seu redor agora. Nada te ameaça. Você está respirando, o coração bate, a vida flui. O que te perturba está apenas na memória ou na imaginação. O agora é sempre simples, e é nele que o estoico constrói sua paz. Epicteto ensinava: não é o que acontece que nos perturba, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. A mente ansiosa cria histórias. E se eu falhar? E se der errado? E se me julgarem? Esses e se são o combustível da inquietação. Mas o sábio substitui essas perguntas por uma única: o que posso fazer agora, com calma e com virtude? Essa simples troca muda tudo. O foco sai do medo e entra na ação consciente. Antes de dormir, observe quantos e se rondam sua cabeça. Depois visualize-se apagando cada um deles, como quem apaga velas após uma cerimônia. A escuridão que resta não é a ausência de luz, é o retorno ao silêncio interior. Ali, não há urgência, não há corrida. Há apenas o som suave da própria respiração. A serenidade não é um presente que chega. É uma construção diária. Você a constrói cada vez que escolhe não reagir, cada vez que deixa o orgulho descansar, cada vez que aceita o que não pode mudar. Cada uma dessas escolhas é um tijolo na fortaleza da calma. Quanto mais você constrói, menos o mundo consegue te abalar. O estoico entende que o caos externo é inevitável, mas o interno é opcional. A diferença entre os dois é uma decisão: reagir ou respirar. E à noite, quando o silêncio envolve tudo, essa decisão se torna mais clara. O barulho do dia se afasta e sobra apenas você e o que escolhe fazer com o que sente. Marco Aurélio costumava dizer a si mesmo: antes de dormir, hoje cumpri o meu dever como homem.
Amanhã o sol nascerá de novo, e farei o mesmo. Ele não buscava glória, buscava constância. A serenidade nasce dessa constância, o compromisso de viver com clareza, mesmo quando a vida não é clara. E esse compromisso pode começar agora. Neste instante, olhe para tudo o que te preocupa e pergunte: o que depende de mim aqui? Se a resposta for nada, então a prática é o desapego. Se a resposta for algo, então a prática é a ação calma. Em ambos os casos, o resultado é paz. O estoico não vive à mercê dos ventos. Ele ajusta as velas conforme sopra o destino. Agora, respire profundamente e imagine que a sua mente é um lago. Durante o dia, as ondas se ergueram, as águas se agitaram, mas agora tudo repousa. A superfície é lisa como um espelho, e nela você vê o reflexo do próprio ser. Esse reflexo é a sua serenidade consciente, o estado em que a mente não luta, apenas observa. Amanhã o mundo voltará a chamar. Compromissos, mensagens, vozes, ruídos. Mas esta noite é sua. Ela é o templo onde a calma se reconstrói. E enquanto o corpo se prepara para o sono, a alma aprende, aos poucos, a arte mais rara de todas, a arte de estar em paz consigo mesma. A mente ansiosa corre, a mente sábia caminha, e o segredo da serenidade é esse: caminhar com leveza, mesmo no escuro, porque o silêncio interior não é o fim da jornada, é o caminho que te leva de volta para casa, para dentro de si, onde tudo começa e tudo se acalma. Chegamos ao fim desta jornada interior, mas o fim aqui não é uma conclusão, é um retorno. Você volta para dentro, para o ponto de calma que sempre esteve à sua espera. Durante o dia, o mundo te exige velocidade, mas à noite, a vida te convida a reaprender a lentidão, a redescobrir o valor do silêncio. É nesse espaço tranquilo que o estoicismo deixa de ser uma filosofia e se torna uma prática viva, respirável, cotidiana. Feche os olhos e sinta o corpo repousar. A cabeça encosta no travesseiro como uma pedra que encontra finalmente o fundo do rio. Não há mais pressa, nem cobrança, apenas o fluir da respiração, entrando e saindo suavemente. Perceba como a vida continua acontecendo. Mesmo quando você não faz nada, o coração pulsa, o ar circula, o universo segue o seu curso. E dentro desse movimento perfeito, você encontra o que procurava o tempo todo, o sossego de simplesmente existir. O estoico entende que o descanso não é o contrário da ação, mas a base dela. Assim como o arqueiro precisa de imobilidade antes de disparar a flecha, o ser humano precisa de silêncio antes de agir. O silêncio te afina, te centraliza, te prepara. Ele não é vazio, é solo fértil. Dali nascem as ideias claras, as decisões sábias e a força serena para recomeçar. Agora, mentalmente agradeça. Não de forma automática, mas sincera. Agradeça por este dia, pelas pequenas vitórias, pelos desafios que te ensinaram paciência, pelas pessoas que cruzaram seu caminho, até mesmo pelas contrariedades que testaram o seu equilíbrio. Tudo isso faz parte da mesma escola, a escola da alma. E cada experiência, doce ou amarga, foi uma lição no caminho da sabedoria. Sêneca dizia que a alma se fortalece ao aceitar o inevitável. Você não pode escolher o rumo de todos os ventos, mas pode ajustar o seu leme com serenidade. Essa é a virtude maior do estoico: agir quando pode, aceitar quando deve e descansar quando é hora. Hoje é hora de descansar. Não há nada a resolver, nada a provar, nada a vencer. A única vitória necessária é a da paz sobre o pensamento. Agora, imagine que sobre o seu peito há uma chama suave, dourada e calma. Ela representa a sua consciência desperta, pequena, mas constante. A cada respiração, essa luz se expande, iluminando o peito, depois os ombros, depois o rosto. Ela aquece a alma, derrete as tensões e dissolve qualquer resquício de preocupação. Essa luz é a lembrança viva de que o bem-estar não vem de fora. Nasce dentro, silencioso, sempre disponível. Respire fundo. Ao inspirar, diga mentalmente: eu recebo a calma. Ao expirar, diga: eu libero o controle. Repita mais uma vez.
Sinta o peso do corpo afundar no colchão e o peso da mente se dissolver no nada. Neste instante, nada te falta, nada te sobra. Você está completo. O estoicismo te ensinou nesta noite que a sabedoria não está em evitar o sofrimento, mas em aprender com ele. Está em caminhar com consciência, mesmo em meio às incertezas. E é isso que faz o ser humano verdadeiramente forte. Não a ausência de dor, mas a presença de serenidade. Amanhã, quando o sol nascer, talvez os mesmos desafios ainda estejam lá. Mas algo em você terá mudado. A forma como os verá, a maneira como os sentirá. Você os enfrentará não com pressa, mas com propósito, porque o silêncio desta noite permanecerá dentro de você como um escudo invisível. Antes de adormecer, diga a si mesmo: hoje fiz o que estava ao meu alcance. Amanhã farei o mesmo, com calma e com virtude. Essas palavras simples são um voto de equilíbrio. Elas encerram o dia com dignidade e abrem o próximo com sabedoria. Agora, permita que o corpo entre no sono como quem entra em oração. O sono é o templo onde a alma se renova, o instante em que o mundo se apaga e o espírito descansa nos braços do infinito. Não lute contra ele. Deixe-o vir, suave, inevitável, como o mar que abraça a areia. E quando o sono chegar, que ele te encontre em paz, não apenas em silêncio, mas em plena harmonia com o que você é. Se esta mensagem tocou o seu coração, mantenha esse espaço sagrado dentro de si. Curta este momento, compartilhe esta serenidade e inscreva-se para continuar praticando a sabedoria que transforma. Amanhã estaremos novamente aqui, sob o mesmo céu, respirando o mesmo ar, caminhando juntos pelo mesmo caminho, o da mente calma e da alma desperta. Boa noite, alma serena, que a paz te cubra e que o silêncio seja teu mestre até o amanhecer.